Olá, primeiro ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de língua portuguesa e finalizaremos o capítulo 2 com oralidade e escrita. Bom, a oralidade e a escrita, certo? O que é a oralidade? A oralidade ela é uma forma de inserção cultural e de socialização, certo? Através da fala. Por esse motivo, o aprendizado e o uso da língua é de suma importância para a comunicação e as relações sociais também. Então, a oralidade, ela é importante para nós, é a forma que nós mais usamos para nos comunicar. E observem que no livro nós estudamos sobre variação linguística, certo? Então, ele traz essa discussão sobre a oralidade e a escrita. Então, da mesma forma, apesar de ser menos prestigiada, a oralidade ela é de suma importância para nós, para a nossa comunicação, uma forma de expressão, certo? E a escrita, ela também vai estar ligada às culturas do escrito, ou seja, de escrever. E ela é adquirida em contexto formal, certo? Principalmente na escola, que isso quer dizer que nós aprendemos a escrever na escola, mas ao longo do tempo nós aprendemos grafia, ortografia, acentuação por si só em contexto formal, certo? Nem tudo é abrangido na escola. Por quê? O que quero dizer? Quero dizer que na escola você aprende acentuação, aprende grafia, certo? Mas você efetivamente vai praticá-la toda vez que for escrever um texto, certo? E sempre que você errar a grafia de uma palavra, você vai entender e aprender como se grafa aquela palavra. Por isso, é adquirida em contexto formal e apresenta caráter de maior prestígio como um bem cultural desejável. Por quê? Porque a escrita ela é utilizada em contexto formal e normalmente o contexto formal ele é mais prestigiado que o contexto informal, certo? Nós damos mais, entre aspas, valor para a escrita por ser rebuscada, por chamar atenção justamente por esse rebuscamento e essa formalidade. No entanto, ambas são importantíssimas para o desenvolvimento e variações da língua, certo? Então, nós precisamos da oralidade, ela é necessária e ela é importante na variação da língua, que é um processo natural, e a escrita também. Essa variação da língua, ela vai ser refletida na escrita. Nós vemos muito isso nas conversas em mensagens instantâneas que nós escrevemos como nós falamos, bem como para o desenvolvimento humano e para a comunicação. Então, ambas elas são importantes para o nosso desenvolvimento cognitivo, nosso desenvolvimento social, para o nosso desenvolvimento individual com relação a nossas emoções. Por quê? Porque nós a utilizamos para nos expressarmos, certo? Então, a oralidade e a escrita, elas são importantes. E, com base nesses dois assuntos, eu ponho a vocês a atividade para casa no livro, página 26 a 35, certo? E iniciamos agora o capítulo 3, falaremos sobre língua como sistema em língua. Bom, neste capítulo 3, tratará sobre a língua. Antes de tudo, nós precisamos falar sobre a questão fonológica da língua, certo? Então, dentro da questão fonológica, nós teremos a fonética e a fonologia, que são campos de estudos, certo? Em torno da língua. Vejamos, a fonética é o estudo do aparelho fonador e como ele reproduz sons, observando as propriedades das palavras. Então, a fonética, ela vai ser responsável por estudar a questão da fala. Por exemplo, o que eu estou fazendo aqui. Uma pessoa que estuda fonética, ela estará analisando a forma como eu falo, como os sons são reproduzidos, certo? E isso está ligado, por exemplo, ao sotaque, certo?
de como cada pessoa fala em cada lugar. Então, a fonética ela irá analisar essa questão da variação, como, por exemplo, o S é mais chiado, menos chiado, ou o R ele sai de uma forma glotal, ou, por exemplo, vou dar aqui dois exemplos. Eu posso falar porta e porta. Posso falar porta. Então, isso são as variações do R, dos sons do R. Então, a fonética estudará isso, certo? E isso está associado à variação em cada lugar, certo? Na língua. E a fonologia, ela vai estar vinculada aos estudos em torno dos sons como unidades linguísticas abstratas com valor distintivo, como integrante do sistema de uma língua, certo? Então, aqui a fonologia, ela estudará a questão dos sons, mas com relação à palavra, certo? Então, seria o valor que essas palavras têm a partir do contexto delas, certo? E como isso irá distinguir? Bom, e por fim nós temos o léxico. O léxico, ele está dentro das palavras, vejamos aí o esquema. Temos a palavra, temos as classes e temos o léxico. Então, o léxico ele está relacionado aos estudos fonológicos e é a estrutura de significação e seu agrupamento em determinadas classes, segundo as formas e as funções que podem ter, certo? Então, dentro das classes de palavras, eu vou chamar isso de léxico, certo? O substantivo, o pronome, o adjetivo, eu vou chamar isso de léxico, certo? É a estrutura de significação que me leva a dizer, por exemplo, eu sei que um substantivo, que aquela palavra é um substantivo, porque ela está nomeando algo ou alguém. Então, isso seria o léxico, certo? Bom, e a morfologia? A morfologia ela é a separação das formas lexicais em categorias ou classes e por propriedades e características. É justamente eu classificar as classes de palavras. É um estudo dentro da morfologia. É eu fazer a separação de palavras, todos os substantivos, todos os adjetivos, os verbos, se esse verbo ele é transitivo, direto, indireto. Eu estudar a vogal temática, a vogal de ligação, certo? Então, eu fazer o estudo das categorias e das classes, certo? Das palavras. Por exemplo, o substantivo, o verbo, simples, composto, singular, feminino, certo? São as classificações e categorias. Bom, e também dentro da língua nós vamos ver a sintaxe e a semântica. A sintaxe, ela diz respeito à ordem e organização das palavras, para que elas tenham sentido, certo? De acordo com a estrutura gramatical. Bom, por exemplo, eu faço uma análise sintática quando eu digo a ordem, certo? Eu digo a ordem que deve ser feita na oração. Por exemplo, eu tenho o sujeito e depois vou ter o verbo e depois o objeto. Mas não necessariamente nessa ordem, mas eu tenho que seguir uma regra para que tenha o que sentido aquilo que estou falando, aquilo que é escrito, certo? Então, a sintaxe, a análise sintática, ela diz respeito a essa ordem, essa organização das palavras, certo? Para que haja sentido. Bom, além disso, eu posso fazer estudos em torno da língua. E esses estudos, eles podem ser sincrônicos ou diacrônicos. O estudo sincrônico, ele é um estudo feito por meio de um recorte, certo? Então, a língua ela vai ser analisada a partir de determinado momento, ou ponto, tempo, certo? Histórico do seu percurso. Por exemplo, eu vou estudar o latim a partir de tal momento até tal momento. Vou estudar a língua portuguesa, a variação da língua portuguesa dos anos 80 até os anos 90. Então, faço um recorte.
No diacrônico, eu vou estudar o percurso todo, o percurso histórico todo da língua, certo? Incluindo os momentos de evolução dela, as fases de evolução. Então, por exemplo, se eu vou fazer um estudo diacrônico da língua portuguesa, eu vou estudar desde o momento em que ela surgiu do latim até hoje, e todas as variações que ela teve até hoje. E os estudos semânticos, eles estão relacionados à significação das línguas, certo? Então, é o significado, é o sentido, certo? E vai estudar o significado, significação, a evolução e o significado das palavras e o sentido de acordo com o contexto em que elas são inseridas, utilizadas, certo? Então, os estudos semânticos, eles estão relacionados ao sentido, ao significado e à significação, certo? A carga significativa das palavras. Então, a ideia de nós termos que usar determinada palavra para determinado contexto, de acordo com o significado dela, tendo coerência, é um estudo feito na semântica, certo? E dentro da semântica, dentro da sintaxe da semântica de um texto, eu vou ter o discurso. No caso, eu posso ter um discurso tanto oral quanto um discurso textual, certo? E o que é o discurso? O discurso ele diz respeito à atividade comunicativa que produz sentido na interação entre os seres, certo? Então, o que eu estou fazendo é um discurso. Porque eu estou comunicando algo, certo? Então, o discurso é o ato de comunicar. E com base em tudo isso que nós acabamos de ver, eu proponho a vocês atividade para casa, certo? Do livro, página 10 a 15. É isto e até a próxima aula.